Fala, o cara vai aqui, né? Beleza? Tudo bom? Tudo bem. Fala aí. E aí, Pedro? Tudo bom, meu? Beleza? Quanto tempo? Vai. Essa pode colocar na conta do canteiro essa casa também. Não tinha esses dados ainda, né? Como começou o canteiro, a ideia, como surgiu? Tá. Bom, vamos da cronologia então. A primeira ideia de fazer ainda não tinha um nome de canteiro ainda, mas enfim, de se fazer uma organização, né, um empreendimento, um projeto de construção que trabalhasse as questões que o canteiro trabalhou, começou quando eu me formei em São Carlos, em 2001. Na verdade, a primeira vez que a gente se reuniu para conversar foi eu, Pedro e a Manuela, os três tinham acabado de se formar em arquitetura lá em São Carlos. E a ideia era montar um grupo que trabalhasse com arquitetura, com construção, mas ainda não existia muito a ideia que fosse uma empresa autogestionária e tudo mais, mas ainda não existia a concepção de que fosse uma cooperativa e em que moldes exatamente isso aconteceria. Ficamos muito tempo discutindo, quase um ano ou até mais, questões de forma, né, de como essa entidade deveria ser, cada um trabalhando meio que em outros projetos, mas se reunindo esporadicamente para debater a forma. E aí foi quando a gente aglutinou o Chico Barros, da FAO, a Júlia e mais algumas e outros profissionais de outras áreas, biólogas, pessoas não necessariamente da área de construção, e fizemos um debate e fizemos, na verdade, uma pesquisa. Assim. Durante acho que uns 2 anos ia a cada 15 dias a São Carlos e a cada 15 dias vinha para cá. Então a gente debatia, lia textos e tinha estatutos, mais de 3 ou 4 estatutos, uma cooperativa, outra era empresa de gestão, outra era empresa mesmo, outra era ONG, outra era OCI. Então a gente vinha há muito tempo já pensando nisso. E aí conseguimos ter uma compreensão razoável da coisa e escolhemos, o que a gente começou a entender que o que a gente ia fazer era uma cooperativa, porque ela tinha várias questões que a ONG não tinha. Por exemplo, ela era uma entidade jurídica com toda formada para a prestação de serviços. Ou seja, ela era um empreendimento econômico por excelência, não era uma associação que se organizava em torno de um fim, mas que não necessariamente tinha fins econômicos. A cooperativa tinha fins econômicos, então a gente decidiu que ia ser isso, e através do formato da cooperativa a gente poderia trabalhar as questões de autogestão, de horizontalidade, de remuneração, de poder político dentro da entidade, etc. e tal. E aí começamos a construir essa experiência que passou a ter o nome de canteiro. Inicialmente eram obreiros. Obreiros. E depois entrou o pessoal da biologia e tudo, daí eles... Mas eu não participei do debate do nome, assim, não sei direito a história. O canteiro vem da referência bibliográfica que é a que norteia mais o debate dessa discussão, que é do livro do Sérgio Ferro, O Canteiro e o Desenho, onde ele discutia a questão da relação entre o trabalho operário e o trabalho intelectual na construção civil, o papel que o arquiteto, o engenheiro, enfim, os profissionais intelectuais na construção civil ocupavam de gestão da relação entre capital e trabalho, etc. e tal, e a gente queria fazer uma opção clara pelo canteiro, né, na dicotomia onde o desenho era um instrumento do capital para dominar as relações de trabalho no canteiro de obras. Então a gente estava ali querendo construir um canteiro autônomo, né? A ideia, a experiência de um canteiro autônomo, ou seja, de uma entidade que fosse trabalhar as questões de construção, mas que pudesse ser autônoma, que não fosse necessariamente reproduzisse as violências que o capital proporciona digamos assim, na experiência clássica entre capital, trabalho intelectual e trabalho operário, né? Onde o trabalho intelectual é o agente do capital na organização da exploração do trabalho. Na sequência apareceu essa reforma para a gente fazer, e a gente viu que a gente tinha um corpo reduzido de arquitetos, ou mesmo de pessoas que tivessem afim mesmo de encarar o canteiro de obras, e aí a gente chamou esse pessoal para fazer o que a gente chamou de circo chinês. Mas aí eu cheguei no canteiro porque
porque o Chico, que trabalhava na usina também, um belo dia colocou lá um cartazinho: estamos abrindo as reuniões do canteiro. Na época era ele, a Júlia, o Pedro, acho que a Bel estava nessa época, tinha umas meia dúzia de pessoas. E eles estavam com o trabalho da Tia, que estavam precisando de gente para mão de obra mesmo, assim, vamos ampliar, porque tem trabalho, ficaram muito tempo discutindo. E aí a gente foi lá, uma reunião super cheia de gente, com objetivos totalmente dispersos. E esse objetivo muito claro que era, não, mas a gente tem uma obra para realizar. As biólogas, na época que a gente viu que concretamente o objeto poderia ser uma reforma de uma casa, as biólogas falaram: bom, mas e aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai plantar o jardim? E resolveram, enfim, cada uma seguir o seu caminho. Tinha um projeto de pesquisa, cada uma foi fazer mestrado, doutorado, enfim. Foram tocar sua vida acadêmica e a gente ficou fazendo embarcando nessa história da construção civil mesmo, né? E nos reunimos para participar, para tentar fazer uma primeira experiência de obra com padrões revistos de relação intelectual operário. O que na prática foi botar um monte de arquiteto para fazer uma construção sem operários. E fomos fazer o que a gente chamava de circo chinês, né? Que era circo chinês? Circo chinês. O circo chinês era uma piada que a gente fazia acerca da nossa inexperiência, né? Então que a gente chegava na obra e armava o nosso circo, né? Não tinha muito... A gente não tinha pensado muito nessas questões de segurança do trabalho, enfim, várias ferramentas faltavam, então a gente atuava muito no improviso, né? Então era engraçado, tem umas fotos engraçadas do circo chinês, que era tudo meio no improviso mesmo, né? Se não tinha andaime, colocava a mesa em cima da outra mesa, e a tábua em cima da mesa, em cima da escada, e escalando, e meio como um equilibrista ali, fazendo coisas. Então, na verdade era uma autocrítica que a gente fazia pra gente, sabia que não devia estar fazendo aquilo, né? Daquela maneira, mas a força das circunstâncias ali levavam a gente a fazer essas coisas. Pra mim foi um momento bem... O momento mais importante, esse momento inicial, porque a gente se dividiu então lá dentro e uma turma ficava com a obra da Tcheco mesmo e a outra turma ficava adaptando a casa da Júlia para que aquilo virasse um lugar de produção razoável. Então foi a primeira das obras na casa da Júlia, que a casa da Júlia foi o grande canteiro do canteiro, né? E aí nisso meu avô tinha umas máquinas na casa dele, eu falei: não, vou pegar essas máquinas, não estar mais mexendo com isso, vamos lá e tal. Tive que comprar as máquinas do meu avô, não foi de graça, assim, não era uma coisa que estava no porão da família. Comprei as máquinas, levei pra lá, realmente achei que era uma experiência que podia render, enfim. E aí a gente acabou que não usou as máquinas para esse trabalho durante um tempo, porque não tinha trifásico, né? A gente ainda não tinha adaptado as máquinas. O espaço ficou horroroso para trabalhar. Então a gente fez uma reforma de uma residência em São Paulo, próximo ali à área do Ibirapuera, onde a gente fez boa parte da obra, principalmente a de marcenaria, a gente fez ela quase inteira. Algumas outras questões a gente teve que terceirizar, que passar para marceneiros profissionais, porque a gente não daria conta do processo produtivo. Alguma coisa não, a boa parte da obra civil foi feita ainda por profissionais da construção civil, empreiteiro, pedreiro, etc. Mas a gente se colocou, digamos assim, vamos fazer, nós mesmos com as nossas mãos, vamos projetar, vamos produzir, vamos instalar e vamos entregar. Mas eu lembro particularmente de um tabladinho muito simples de madeirinha, né? Você estava junto com a gente, com a Thaís. A gente fez umas resoluções muito simples de encaixe e apoio, né? Que são tipicamente feitas porque tem muita autonomia, né? De projeto e de execução. Coisa que se a gente mandasse um desenho pronto para um marceneiro, ia gerar aquelas velhas tensões entre arquitetos e operários já mais especializados, né? Eles não fazem o que você quer, porque pode ser não é factível, as alterações você não concorda,
há muita improvisação em obra que você perde o controle, porque também não consegue compatibilizar as alterações que ele faz com outras questões de projeto, né? Então isso foi muito educativo. Acho que tem uma coisa a contar interessante nessa aula, que foi engraçado. Tinha uma hora que o Zé estava com o arquiteto, o Zé estava martelando, não sei o que, montando um banco ali. E a Tieco, a moradora, acho que era cineasta, estava saindo da casa e falou, tchau pra vocês aí, né? Aquela galera trabalhando para ela, ela bate o olho e vê um monte de marceneiro ajudante, quer dizer, vê alguém da classe dela. Então falou pra vocês agora ir no cinema. Aí o Zé, meio sujo, levantou e falou, vai ver um filme do Truffaut bom que tá passando ali no Cinearte, não sei o que, a tal hora. Queria ver. Ela olhou assim, você viu como a cabeça da pessoa dá um nó, o olho dela... E ela foi meio congelada e embora. E aí, nessa segunda fase, eu entrei mais nos trabalhos da obra da Tieco. Que era pendurar lá uma porta que deu tudo errado, o trilho caía, ficou um mês pra pendurar um trilho, e uma porta de correr. Eu lembro que a gente passou o Natal dentro da reforma, foi uma coisa engraçada. Depois disso, quando a gente conseguiu concluir, né, essa reforma, que foi uma reforma super a toque de caixa, a dona da casa estava grávida e tinha que ficar tudo pronto antes do neném chegar, então foi assim, você pode imaginar a loucura. Se a construção civil já é o caos, aquilo ali era um caos acrescido. Os moradores ainda estavam estressados ali com a chegada do bebê, enfim. Então tornou um negócio um pouco mais complicado. Eu participei do Natal na Tieco. Passou o Natal na Tieco também. E como é que foi isso? Foi raspando parafuso. Raspando. Em 25 de dezembro. Nossa. Bom, foi uma experiência árdua, né? A gente penou, não cumpriu o prazo, estourou o orçamento, foi horrível, assim, foi um desgaste monstruoso. Entregamos, ficou lindo, ficou ótimo, ficou bacana, o cliente ficou satisfeito, a gente também ficou satisfeito pela missão cumprida, mas com muito desgaste, muito problema, né? Porque a gente viu pela primeira vez que não é só arriscar e mandar fazer. É só arriscar e mandar fazer se você mantiver cada questão, né, classicamente como está colocado. Agora, se você for se colocar no lugar de quem está fazendo, você vai ver que aquele conhecimento que você está pagando para o cara fazer, que você acha que é um conhecimento menor, é na verdade talvez tanto quanto, se não até mais importante que a questão projetual, que é a questão da antecipação do objeto, né? Porque se você não tem o adestramento nas mãos que você precisa ter, primeiro, para lidar com o material, e segundo, se você não tem conhecimento empírico mesmo de como que as coisas funcionam, você vai sambar, vai penar bastante e não vai sair exatamente como alguém sairia. Não, aí a gente viu que essa experiência ela foi muito árdua, né? A gente percebeu que faltava uma organização, mesmo porque a maioria das pessoas que participou do processo da reforma não tinha passado pelo processo estatutário, né? Eu vi o canteiro fazer várias vezes o seu processo estatutário. Às vezes era assim... de novo, né? Foram várias vezes, se você me perguntar quantas, eu não sei dizer, mais de 3 com certeza. De escrever um estatuto inteiro e depois olhar e falar não é isso, e refazer. Então, teve uma época que a gente se debruçou muito sobre isso, né? E teve outras épocas que o pessoal resolvia meter a mão na massa mesmo e falar, bom, então espera um pouco o estatuto, vamos tentar operacionalizar de fato o negócio, como é que isso aqui é gerido, quem é que vai vir controlar as finanças, quem é que vai vir aqui controlar as ferramentas, gastos de material, como é que vai ser, né, essa estrutura de trabalho, quem é que vai coordenar tal trabalho, como é que isso se dá. Então, a gente resolveu que a gente ia ter uma sede, que por enquanto teria que ser lá no quintal lá de casa, porque a gente não podia arcar com aluguel, com IPTU, enfim. Mas que daria pra gente manter uma sede, pagando água, luz, tudo mais, e que ali aquele espaço do quintal ainda poderia abrigar naquela época.
Então juntamos, a Renata tinha umas máquinas que ela comprou do vô dela, eu também tinha algumas economias que eu comprei uma furadeira, uma lixadeira de mão, uma serra de mão também. E com essas máquinas a gente colocou ali na sede e era onde a gente fazia as nossas reuniões semanais e é onde também acontecia o trabalho, né? E aí foram chegando as mais diversas pessoas que devem aparecer aí nessa fita, né? O Daniel também, inclusive, é um deles. Como você ficou conhecendo o canteiro? O canteiro, fui em 2006, né? Em 2005 eu estava com um projeto de formar uma cooperativa no Heliópolis, né? Cooperativa do quê? Construção civil. Construção civil. E então eu tinha uma colega minha que chama-se Ana, né? E ela entrou em contato com o pessoal do canteiro e o pessoal do canteiro foram até no Heliópolis, né? Inclusive foi o Zé Baravelha, a Renata, o Chico Barros e o Lucas. Então nós tivemos várias reuniões, né? Aí nessa época surgiu um trabalho, né? E o Zé Baravelli me convidou, fez um convite pra gente me trabalhar no canteiro, né? Aí eu aceitei. Sim. E nesse convite a gente ficou trabalhando junto um ano. E foi você e foi o Sidão. Foi eu, o Sidão. Depois eu entrei em contato com o Zé Carlos. E aí acho que a coisa começou a ficar mais interessante com a chegada dos operários, né? Que aí eles começam a mostrar pra gente que a prática do canteiro ela não é tão previsível assim como a gente acha que ela é, né? E o arquiteto também não é o centro do mundo, então acho interessante que eles meio que imprimiram essa dinâmica de não discutir tanto assim em reunião, mas que essa discussão ela é feita no dia a dia, né? No dia a dia do trabalho você vê que não é que ele não tem opinião sobre determinado assunto, mas é que ele tem uma maneira diferente de discutir as coisas, né? Eles imprimiam muito mais essas discussões que a gente tinha teorizado tanto no dia a dia do trabalho mesmo, né? Seja em forma de piada, seja enfim. Mas você percebia que a coisa começava a rolar mais no dia a dia e menos no gogó, né? Que ficamos muito tempo pensando e fazendo pouco.